Vamos abrir nossa Bíblia em Juízes 6. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Juízes 6. Glória a Deus. Bem lá no início da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 11. Amém, Jesus. 6, versículo 11. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós esta noite. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como é que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Amém? Amém. Os irmãos podem assentar. Glorificando ao Senhor nosso Deus com as palmas. Aleluia. Bom, meus irmãos, o melhor aqui seria meditarmos dos 6 até 7, 8, por aí, que nos dá uma clareza melhor. Mas nós podemos ver aqui já no 6, que esse povo, ele foi entregado pelo Senhor aos medianistas, porque eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ao longo de 40 anos, eles foram liderados e viveram em paz. Tiveram as guerras, foram vencedores, porque ainda sentiam os favores não merecidos do Senhor na vida deles. Mas com o passar do tempo, tal como nós muitas das vezes fazemos, o Senhor vai nos abençoando e nós vamos caminhando tranquilo, em paz, e vamos esquecendo as graças que o Senhor nos dá. A gente vai se colocando mais em posição das coisas que vêm nos favorecendo do que estarmos lembrando de tudo quanto o Senhor nos fez. E isso vai nos tirando devagarzinho da presença do Senhor, vai nos tirando devagarzinho da caminhada. Aleluia. Então, se nós começarmos a ler aqui, nós podemos ver que temos que estar muito atentos, porque é devagarzinho que nós vamos nos afastando de Deus e o mal vem infiltrando na nossa vida. E aqui esse povo, quando eles viram, eles já estavam pobres. Tudo quanto eles faziam, os medianitas lhes roubavam. Tudo quanto eles produziam em seus pastos, em seus campos, era roubado. E assim é a nossa vida quando nós estamos caminhando fora da presença de Deus, pensando que estamos com Deus. Isso é para nós que estamos na casa do Senhor e chegamos aqui de uma maneira irresponsável, sem preocupar com o que vai acontecer, sem querer estar adorando ao Senhor, sem querer dar ouvido espiritual à palavra, para poder ter a nossa vida transformada. Né? Então nós vamos empobrecendo, nós vamos sendo levados escravos, e depois, quando nós vamos ver, já não temos mais nada.
presença do Todo-Poderoso. Mas esse povo aqui, eles voltaram a cair de joelho e a buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Olha só como que Deus é bondoso, misericordioso, já tinha tirado aquele povo de uma escravidão horrorosa na mão de Israel, né? Tinha dado várias vitórias aqui mesmo, no 5 a gente vai ver que eles tiveram lutas e venceram, foram vencedores, mas quando chega no 6 eles já caíram no pecado, e do pecado chegaram à miséria, e na miséria eles clamaram ao Senhor. E não é assim a nossa vida? Quando nós esquecemos dos favores do Senhor, nós caminhamos para o precipício. Quando os nossos olhos se abrem, nós vimos que perdemos a nossa bênção. Aí nós vamos buscar ao Senhor nosso Deus. Eu fico muito atenta aqui porque com esse povo o tempo foi favorável. Nós vamos ver agora aqui, adiante, o tempo foi favorável. O Senhor pôde favorecer esse povo. Será que se nós fizermos isso, o tempo vai nos favorecer? Será que se nós deixarmos o nosso Deus, formos viver de escravidão, de pobreza, lutar para poder tratar do inimigo, porque aquele povo trabalhava, inimigo que comia, bebia e que se satisfazia com o trabalho do povo de Deus. Por quê? Porque estava em pecado, o Senhor nos entregou. Durante 7 anos eles sofreram essa mendigância, até que eles clamaram a Deus. Será que quando vencer os nossos 7 anos nós vamos estar prontos para receber nossa bênção? Ou nós já partimos? Nós temos que ver isso, que o nosso tempo é escasso. Nós temos que fazer a nossa caminhada almejando a vida eterna, atento sempre para não perder o nosso tempo com coisas que Deus não agrada, com atitudes que Deus não aprova, com conversações que Deus não vai estar nela. Nós temos que estar bastante atentos. A vida do cristão é assim, é orar e vigiar, orar e vigiar. Nós não temos outra coisa a fazer e não podemos fazer outra coisa. Porque se nós queremos a vida eterna, nós precisamos ser vigilantes, estar sempre atento. Nós temos visto, o Senhor tem falado conosco aqui ao longo desses cultos, a necessidade que nós temos de estar atentos, atento à palavra, atento ao chamado, atento às ordens, atento a tudo que vem acontecendo quando nós nos afastamos da presença do Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Nós temos que estar vigilantes. O vigilante, ele não dorme, ele está sempre com atenção ao que pode acontecer. Nós vamos ver aqui que o Senhor enviou um homem, um profeta, para poder avisar que esse povo ia ter vitória, que ele tinha atendido a oração deles. É o que eu falei, esse povo teve o tempo, nós não podemos bobear, porque nós não sabemos se teremos essa oportunidade. Então temos que nos atentar para que isso não nos aconteça hoje, né? Glória a Deus. O Senhor, ele enviou um anjo, e ali viu que tinha Gideão malhando trigo no lagar. Eu observava que, e aqui vem falar, para salvar dos medianitas. Eu observava, o Senhor foi procurar uma pessoa, ele, pelo que deu a entender, bem longe, e que fazia uma situação que era contrária da situação normal de se fazer. Aí o anjo vai, aparece para ele e fala que o Senhor mandou, e ele vai questionar com o anjo, porque ele não se via apto para aquilo. Eu pensava assim, eu vou falar assim, né? O Senhor me colocava a refletir a tarde toda nessa parte aqui, aonde o Senhor foi tratar com Gideão. Em meio a uma situação de grande dificuldade, de grande necessidade, Gideão se atentou para poder malhar trigo no lagar, aonde os medianitas não iam roubar o trigo dele. Aleluia. Esta é a necessidade que nós temos de estarmos atentos para fazer
não sejamos levados cativos, né? Se nós estivermos seguindo numa direção em que o Senhor nos aprove e os homens duvidam, nós estaremos na direção certa. Porque quem tem que aprovar é o Senhor nosso Deus. Os homens não têm que aprovar nada. Aqui Gideão trabalhava numa situação que ninguém poderia entender. E foi esse que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu o Gideão porque ele era uma pessoa que se disponibilizava diante de uma situação improvável a fazer o que ele compreendia que deveria ser feito. O melhor para a vida dele, o melhor para a família dele. Ele se atentou para isso. E é essa forma que Deus procura homens e mulheres. Pessoas que ainda que estejam vivendo momentos de dificuldades, noites escuras, dias tempestuosos, está ali atento ao que deve ser feito, o melhor a ser feito. Aleluia! Porque nós não podemos e nem devemos nos entregar mediante as circunstâncias. Aquele que tem a luz do Espírito Santo, que está sempre atento à voz do Senhor, ele vai saber se cuidar nas situações. Aleluia! Se nós formos lendo por aqui afora, o Senhor Deus deu ordem para Gideão lutar. E Gideão foi lutar. E tinha muitos homens. Também outra coisa que me chamou muita atenção. E o Senhor mandou que aqueles homens descessem, tomassem água. Aleluia! Mas antes ele deu uma palavra a Gideão. Fala que os covardes se vão. Meus irmãos, se eu não me engano, foi a base de, digamos assim, 12.000 covardes se foram. Aí eu compreendi o seguinte: nós temos que estar atentos às pessoas que caminham conosco, que caminham ao nosso redor, porque na hora da necessidade nós podemos não ser amparados, pois essas pessoas são covardes. Temos que estar atentos às pessoas que estão conosco. Se nós não estivermos sendo direcionados pela palavra do Senhor, nós podemos ser levados e pegos em emboscadas. Mas Gideão estava atento à voz do Senhor, e aquilo que parecia que não deveria ser feito, ele fez. Ele deu essa ordem e os covardes se foram. Aleluia. Os covardes se foram. E também o Senhor falou que aqueles que bebessem a água lambendo como um cachorro, esses poderiam ir com Gideão. Em meio a tanta gente, meus irmãos, a tantas pessoas para poder lutar, 300 foram escolhidos. Aleluia! Então, nós podemos observar que são poucas pessoas que se atentam. Por que esses 300 foram escolhidos? Porque ao lamber a água, eles permaneciam com o rosto em pé, atento às situações ao redor. Se eles fizessem como os outros, se colocassem dentro d'água, matando a sede, como se vendo no espelho d'água, viria qualquer um ali e eles seriam levados cativos. Mas aqueles que estavam atentos eram somente 300 e foram esses que Deus quis usar. E assim que a igreja tem que ser, não importa se o número aqui seja meia dúzia, seja 20 ou seja 100. Aleluia. Isso não quer dizer que uma igreja cheia, lotada de membros, são os 300, não. Corre o risco de ter ali 30 só que são como os 300 de Gideão. Glória a Deus. Então nós podemos ser um número pequeno, mas nós temos que ser como esses homens, ouvidos atentos, olhos atentos, matar a nossa sede de acordo com não venhamos desperceber de nada que está ao nosso redor. Aleluia. Nós devemos ser cristãos atentos a toda e qualquer situação. Graças a Eu Deus. pensava lá em casa, nós temos 2 pastores. E os 2 pastores são pessoas que têm uma liderança muito forte, que tem uma mão muito severa, não aceita o mais ou menos, ou é o sim, sim, ou é o não, não. Aí eu pensava, por que o Senhor escolheu esses 2? Porque eles estavam malhando trigo no lagar e porque bebem água lambendo. Eles matam a sede aos poucos.
atento a toda e qualquer situação. Aleluia. E nós precisamos, nós como obreiros e como servos, nós também precisamos ser assim, porque vai vir situações em que nós precisaremos lutar desta forma, muito atento, senão nós seremos pegos. Gideão venceu a milhares de homens sem lançar uma flecha. O Senhor estava à frente, orientando, e eles atentos, ouvindo e seguindo as ordens. Aleluia. Ouvindo a palavra e seguindo as ordens. Glória a Foi Deus. dessa forma. E se nós hoje estamos em uma batalha, estamos em uma guerra, nós só venceremos essa batalha, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na comunidade ou dentro mesmo da nossa igreja. Nós só venceremos essa batalha se nós estivermos desta forma que está aqui, aceitando fazer a coisa contrária do que deve ser feita, mas de acordo com a vontade de Deus, na disposição para ser usado. Aleluia. Nós temos que ter a disposição para ser usado, saber que nós somos pequenos, de todos nós somos os menores, mas se Deus nos usou, Ele que nos enviou, Ele vai nos capacitar, vai dar força e vai livrar. Aleluia. Nós temos que ser atentos, porque nós somos servos do Senhor, nós somos ovelhas dessa casa e somos liderados por um pastor que muitas das vezes precisa da nossa atenção em meio aos cultos, em meio à comunidade. Porque a atenção dos nossos pastores não é só aqui dentro da igreja. Eles têm a responsabilidade até mesmo na comunidade. Mas nós temos que estar atentos e alertos para poder estar também ajudando. Né? E aqui, por causa de toda essa atenção, o Espírito do Senhor revestiu Gideão e ele venceu essa batalha. Aleluia. Ele venceu essa batalha. Nós precisamos de nos revestir do Espírito do Senhor, armar com as armaduras do cristão, acreditar na palavra e colocá-la em prática na nossa vida a todo momento, e venceremos as batalhas e as guerras, os vícios, os males, tudo quanto vem ao nosso redor para poder nos fazer perder a atenção. Os inimigos de Gideão aqui, eles se lançavam uns contra os outros. Né? Eles ficaram com a cabeça embaralhada, eles ficaram perdidos, porque eles estavam desatentos quando Gideão chegou com os 300, e eles eram milhares, mas eles ficaram desatentos, desnorteados. E como o general ali naquela batalha era o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus fez a parte dele, e o Gideão foi vitorioso. Aleluia. Então vamos garantir a nossa vitória, observando a palavra do Senhor, lendo atentamente as Escrituras que falam conosco ricamente, nos dá força, nos dá ânimo e nos dá direção para a gente poder lutar e vencer. Aleluia. A palavra nos dá essa direção. A gente lendo aqui, a gente vai vendo quanta coisa a gente pode fazer, deixando Deus ir à nossa frente, sendo obediente, um bom ouvinte e praticante da palavra. Dessa forma nós temos vitória, e vitória abundante, né? Nós temos força para vencer os nossos inimigos, não importa o tamanho dele. Nós teremos responsabilidade com o Senhor, responsabilidade com a palavra, responsabilidade nos cultos, responsabilidade para vir aos cultos, né? E assim o Senhor vai estar nos usando. Mais almas vão ser alcançadas pela palavra do Senhor. E nós, meus irmãos, vamos estar caminhando com simplicidade e humildade para a vida eterna. Isso é o Senhor que é de nós. Mas para isso, Ele precisa estar à nossa frente e nós ali, atento tudo quanto o Senhor estiver nos mandando. Amém? A palavra